No final de 2021, começou a ser divulgado o trailer do novo filme de Roland Emmerich, chamado Moonfall ou algo como A Queda da Lua, ainda numa fase em que se recomendava cuidados a ir aos cinemas por conta da pandemia. O filme estava previsto para estrear no começo de 2022 e assim foi. Em fevereiro de 2022 o filme foi lançado nos cinemas americanos e pelo trailer não ficava muito claro o que iria ser abordado, exceto uma história baseada numa suposta queda da Lua ou numa aproximação anormal da Lua sobre a Terra a ponto de haver um colapso entre os dois corpos celestes. Era isso que o trailer sinalizava, mais um filme de catástrofe do Roland Emmerich, responsável por filmes como Independence Day 1 e 2, 2012, O Dia Depois de Amanhã, e não ficava claro o que estaria por trás. 3 meses depois, o filme estava disponível no streaming aqui no Brasil, maio de 2022 então, e foi possível assisti-lo, arriscar assisti-lo, mesmo imaginando que talvez fosse um filme de catástrofe sem alguma coisa mais consistente no seu roteiro. O que seria estranho do Roland Emmerich? Apesar de seus filmes de destruição e catástrofe exagerarem nessa dose, sempre partiram de algum argumento interessante e fundamentado em alguma teoria em que realmente existia e que não nasceu apenas da cabeça dos roteiristas. Eu me arrisquei a assistir Moonfall e achei muito interessante o ponto de partida do diretor. O Roland Emmerich disse claramente, numa entrevista que ele deu no momento do lançamento do filme, o que ele pensava sobre as teorias que ele estava usando no argumento, no roteiro do filme Moonfall. Ele disse: a NASA está escondendo coisas em um nível muito alto, porque mesmo o segundo em comando não sabe disso. Começou com Apollo 11, onde houve um silêncio de rádio de 2 minutos. Durante esse tempo, eles viram a luz emanando da superfície da Lua. Foi quando eles perceberam que a Lua era oca. Então é o comentário do Roland Emmerich numa entrevista sobre o filme. Então, mais do que aceitar um roteiro, ele estava por trás de realmente colocar esse argumento no seu filme. E aí, mais uma vez, nós que somos aqui do Universo Mente Aberta, refletimos sobre como as pessoas estão ficando anestesiadas ou como muitas pessoas estão se blindando para determinadas informações e optando pela narrativa mainstream. Ao se olhar as críticas ao filme, nós vemos que realmente todo mundo se prendeu na questão da ficção, nos exageros das soluções, nas correrias, nas perseguições, nas historinhas paralelas entre a família e o casal que estava separado, que Hollywood sempre usa para dar uma sustentação para quem está mais preocupado com esse tipo de aspecto dos roteiros do que com informações bem mais interessantes que estão realmente fundamentando a história, mas que passam ali como pura ficção ou como teoria da conspiração e assuntos que a maioria das pessoas desconhece. Isso certamente influenciou as críticas que nós vemos aí ao filme, que desencorajam e desencorajaram provavelmente muitas pessoas. Eu assisti o filme e achei muito interessante e corajosa a opção do Roland Emmerich por abordar esses temas, porque são temas interessantes, mas totalmente fora da caixinha. E eu nunca imaginei que fossem ser usados em algum filme desse tamanho, um filme que custou mais de 150 milhões de dólares para ser produzido, mas o filme abordou essas teorias. E nós vamos ver aqui que há astrônomos, que há cientistas, que há pessoas realmente sérias que lançaram livros e artigos em revistas científicas sobre essas hipóteses e sobre essas teorias alternativas envolvendo a nossa Lua, que são as teorias que questionam se a nossa Lua realmente é um satélite natural, se a sua órbita e o seu funcionamento em torno do nosso planeta é absolutamente casual, regido pelas leis da natureza e da física, que a ciência tem nos ensinado há anos, ou a Lua é um satélite artificial, uma alta tecnologia que nos tem sido ocultada há anos. Quais são as teorias que foram usadas no argumento do filme Moonfall e que nós deveríamos prestar atenção, além do que é realmente ficção e narrativa de ação e aventura e romance do filme?
Então, na cena mais emblemática do uso de todas essas teorias sobre a Lua, o personagem Casey Houseman, que é vivido pelo ator John Bradley West, que faz o papel de um lunático praticamente, de uma pessoa que é um aficionado das teorias de conspiração, que se apresenta como sendo um mega estruturista, ou seja, um especialista em mega estruturas, que ao descobrir que a Lua está perdendo a órbita e vindo em direção à Terra, explica isso por um grupo de crianças que está visitando um museu lá em Houston. Na real, a Lua é uma mega estrutura. Entenderam? Enorme! E artificial. E nem queiram que eu comece a falar sobre eclipses. Eles são possíveis porque a Lua é exatamente 400 vezes menor que o Sol e exatamente 400 vezes mais próxima da Terra. Alguém sabe como isso é possível? Porque a Lua é uma mega estrutura? Estão vendo? Alguém está prestando atenção. Quando a Apollo 12 soltou o tanque de combustível vazio, o impacto fez a Lua tocar que nem um sino. Bom! Que soou por horas, amiguinhos. E sabem por quê? Porque a droga da Lua é oca. Durmam com barulho desses. Então, destrinchando aqui esses aspectos interessantes, temos o primeiro ponto, que é o fato desse personagem se apresentar como um mega estruturista, que provavelmente é uma profissão que não existe, mas ele está fazendo menção diretamente à teoria da chamada esfera de Dyson, que foi criada pelo físico teórico e matemático Freeman John Dyson, que morreu agora em 2020 aos 96 anos. Segundo essa teoria, a esfera de Dyson seria uma mega estrutura hipotética que uma civilização avançada poderia construir em torno de uma estrela-mãe nativa, do tipo anã branca. E assim ela conseguiria capturar a energia desse astro para manter essa civilização. Segundo os estudos do Freeman Dyson, para isso, esse povo avançado teria que ser uma civilização do tipo 2, na chamada escala de Kardashev, que é uma escala que foi criada em 1964 por um cientista russo para classificar o desenvolvimento tecnológico de uma civilização com base no seu consumo de energia. Então aqui, uma civilização do tipo 2 seria uma civilização capaz de criar uma estrutura dessas para poder obter a energia através de painéis desse astro, dessa estrela-mãe. Em 2011, o telescópio Kepler estava trazendo informações sobre uma estrela localizada a cerca de 1.400 anos-luz da Terra, chamada TAB, por causa do nome da cientista que a descobriu, que chamava Tabata, inclusive. E essa estrela TAB, ela tinha um comportamento, o brilho dela oscilava ao longo do tempo, desde que o telescópio Kepler começou a observá-la. Então, eles não chegaram a uma conclusão até hoje do que causaria essa oscilação no brilho da estrela, porque era como se algo realmente periodicamente ofuscasse o brilho da estrela, muito similar ao que o Freeman Dyson descrevia, que seria o comportamento de uma mega estrutura que estivesse se alimentando da energia de uma estrela. Então, uma das teorias que existe até hoje sobre essa Tab Star, ou estrela Tab, é que ela seria a primeira descoberta de uma chamada esfera Dyson, de uma mega estrutura construída por uma civilização que conseguiria, por painéis, se alimentar da energia de uma estrela. É uma das formas de explicar a oscilação no brilho que o telescópio teve em cima dessa estrela. Então, já temos aí uma conexão com a teoria utilizada no filme Moonfall. Os outros aspectos citados pelo personagem para as crianças dizem respeito aos fenômenos que foram observados em relação à Lua e que estão registrados inclusive nos livros Our Mysterious Spaceship Moon, de 1975, e Secrets of Our Spaceship Moon, de 1980, ambos do autor Don Wilson, nos quais, pelos nomes dos livros, a gente já percebe que ele está tratando a Lua como sendo um satélite artificial, uma espaçonave interplanetária, que permitiria que essas civilizações se movimentassem pelo espaço e colonizassem planetas como o nosso, ou contribuíssem, participassem no desenvolvimento do nosso planeta. E ele cita alguns fatos que são realmente misteriosos em relação à Lua,
e que só acontecem com a nossa Lua, como por exemplo o seu tamanho e a sua dimensão a ponto de cobrir totalmente o disco solar, pois se a Lua ela é menor 400 vezes do que o Sol, ela também está 400 vezes mais perto da Terra do que o Sol. Isso faz com que ela então tenha exatamente o tamanho do Sol, o que causa os eclipses. E é sabido que a posição da Lua hoje é extremamente propícia às marés e a tudo o que acontece na Terra. Por isso há cientistas que questionam o quanto isso poderia ter sido ao acaso. O fato também da Lua ter uma rota estacionária, o mesmo lado da Lua é o que sempre fica virado para nós, ou seja, nós nunca vemos o lado oculto da Lua. Só quem conhece o lado oculto da Lua foram missões de países como Estados Unidos e China que estiveram na Lua e conseguiram acessar o lado oculto. E todos nós sabemos como essa informação não é trazida para nós. Teoricamente não há nada demais lá. E tudo isso é justamente por constatações feitas pela própria NASA a partir das missões Apollo. Quando o módulo lunar da Apollo pousou sobre a Lua reverberou por horas como se fosse um sino. Isso já era um indício do que viria depois a ser estudado por outros cientistas. O fato de que talvez a Lua seja oca. E quando um astrônomo do gabarito de Carl Sagan, autor do livro e da série de televisão Cosmos, reitera que todas as evidências que possam fazer com que consideremos que um satélite é oco é porque ele é artificial. Não há como, na natureza, desenvolver-se um astro oco. A natureza, como se forma um corpo celeste, acontece a partir da criação de um núcleo, que faz daquele um astro maciço. O Carl Sagan fez essa observação no livro Intelligent Life in the Universe, publicado em 1966 pelo astrofísico ucraniano chamado Iosif Shklovsky, e que o Carl Sagan traduziu e expandiu. Inclusive ele deu o aval em cima dessas teorias no livro. Esse cientista foi o primeiro a postular em 1966 a probabilidade dos satélites de Marte, que seriam satélites Deimos e Phobos, pelo seu comportamento, pelas suas rotas, pelas suas órbitas, pelos seus formatos, de serem artificiais e não naturais. E também terem características que levam a crer que eles seriam ocos, como a nossa Lua. E nesse livro foi que Carl Sagan reiterou que não é possível que um corpo celeste natural seja oco. Então, tanto Deimos como Phobos seriam, então, satélites artificiais criados há milhares de anos por uma civilização com essa capacidade, como a nossa própria Lua, que é o que é usado na teoria de sustentação de todo o roteiro do filme Moonfall. A NASA tem os registros sismológicos, ou seja, quando a NASA esteve na Lua com as missões Apollo, ela deixou lá aparelhos de medição de sismos, de sismologia, que são os tremores de terra. São chamados moonquakes. E a Lua tem vários episódios de reverberar, de ecoar. Então, qualquer objeto, como os meteoros que em teoria se chocam constantemente com a Lua, causam tremores, causam um comportamento de sino. A Lua ressoa como um sino. Então isso tem sido mapeado e registrado por esses equipamentos deixados pela NASA na Lua há anos. O filme aborda isso. O filme também aborda, supostamente, vapores, substâncias que saem de crateras da Lua, que também têm sido mapeadas há anos, como podem ser vistas em imagens da Apollo 8 que circularam em 2006 em diversos sites especializados nesse tipo de teoria. E não se entra em grandes detalhes. Então há documentação, há informação a respeito dessas anomalias lunares que são vapores, luzes emitidas, estruturas piramidais e com ângulos retos que inclusive projetam sombra que dá para perceber. Há relatórios sobre isso, como o relatório técnico da NASA TR-R277, que foi publicado em 1966 pela doutora Barbara Middlehurst e outros cientistas para a NASA,
que foi chamado de Catálogo Cronológico de Eventos Lunares, onde são reportadas anomalias que durante décadas vêm sendo observadas e sem explicação sobre a superfície da Lua. A Lua tem elementos que ela não deveria ter. Na década de 1970, Mikhail Veizin e Alexander Sherbakov, da Academia Soviética de Ciências, eles escreveram um artigo chamado A Lua é Criação de Inteligência Alienígena. Foi um artigo muito interessante porque colocou algumas perguntas importantes. Eles questionavam como é possível que a superfície da Lua seja tão dura e que ela contenha minerais como o titânio. Tem rochas lunares com uma composição de titânio mais do que 10 vezes acima do que o que a gente tem aqui na Terra nas consideradas rochas ricas em titânio. Aqui a gente usa o titânio, por exemplo, em jatos supersônicos, em submarinos de mergulho e em naves espaciais. E é considerado inexplicável essa concentração que foi identificada lá na Lua. Além disso, na composição mineral da Lua, das amostras que foram trazidas aqui para a Terra pelo pessoal da missão Apollo, foram encontrados metais processados como o latão e elementos como o urânio 236 e o netúnio 237, que nunca foram encontrados naturalmente, não são materiais presentes na natureza aqui na Terra. Há vestígios desses materiais na Lua. O urânio 236 é um resíduo nuclear radioativo e que é encontrado no urânio nuclear quando ele é gasto e processado. E o mais interessante, o netúnio 237 já é um elemento metálico radioativo e é um subproduto de reator nuclear e da produção de plutônio. Então o que acontece lá na Lua que foram encontrados esses materiais lá? Outro ponto, a Lua é mais velha do que a Terra, então as teorias todas de que a Lua foi criada a partir da Terra no processo de formação ali do Sistema Solar já não bate com isso. E a gente também sabe que a teoria de atração, onde a Terra teria atraído a Lua para sua órbita em tempos muito antigos, também não tem fundamentação hoje, porque a Lua tem uma altitude, um curso e uma velocidade muito precisos. Então ela realmente tem um comportamento baseado em fazer funcionar a relação dela com a Terra. E o centro de massa, que afeta justamente a rota orbital da Lua, está localizado na Terra. Então é como se alguém tivesse calculado o posicionamento da Lua para ela fazer essa órbita que ela faz, com base num centro de gravidade que não está no espaço em torno, no espaço entre a Lua e a Terra, e sim dentro da própria Terra. Assim faz com que ela orbite com precisão. E ela é mais velha do que a Terra porque ela tem 4,6 bilhões de anos. O que faz com que ela seja mais velha que a Terra, cerca de 800 mil anos, de acordo com o tempo de formação da Terra. O filme ainda cita a evolução da inteligência artificial, como nós mesmos já abordamos aqui no episódio que a gente fala sobre Matrix e sobre a evolução da inteligência artificial e o risco dessa evolução em filmes como Matrix e O Exterminador do Futuro. Neste filme também, a inteligência artificial teria atingido um tal grau por essa civilização que haveria desenvolvido essa nave espacial que é a Lua e se apresenta para interagir conosco em função desse incidente que está ocorrendo lá entre a Lua e a Terra no filme. Outro ponto importante sobre essa teoria da Lua artificial faz parte dos mitos milenares das tribos Zulu da África. De acordo com a lenda Zulu, a nossa Lua Oca foi criada por dois irmãos com uma pele escamosa e parecida com pele de peixe. Além da fala dos irmãos Woane e Mpanku, que eram deuses, né, na concepção deles, que trouxeram a Lua para a Terra depois de roubá-la de um grande dragão de fogo. A lenda diz que eles esvaziaram o satélite como se estivessem tirando uma gema de um ovo, no caso ali tirando um núcleo desse corpo celeste, colocando-o posteriormente em órbita ao redor da Terra. Antes disso, dizia-se que o planeta estava envolto em uma espécie de névoa de vapor de água, que caía como chuva assim que a Lua entrava em órbita. Alguns acreditam que esse dilúvio pode ser uma referência ao grande dilúvio que destruiu as civilizações antediluvianas, e que está registrado em inúmeras culturas e mitos de criação. E esses dois irmãos aí da lenda Zulu também possuem características semelhantes aos irmãos Enki e Enlil, que são os Anunnakis da antiga tradição suméria,
que foram os responsáveis por instituir as primeiras civilizações humanas aqui na Terra e que também são frequentemente retratados vestindo trajes com escamas de peixe. Outro ponto interessante abordado no filme, e que foi inclusive mencionado pelo Roland Emmerich na entrevista que ele deu quando fez o lançamento do filme, quando ele fala sobre a NASA e essa questão do que aconteceu lá em 69 quando o módulo lunar pousou, que corrobora como a NASA sabe dessas coisas e depois vai tentar, obviamente, mobilizar os heróis do filme para tentar resolver essa questão, é quando o personagem vivido pelo ator Donald Sutherland compartilha com a personagem da astronauta vivida pela atriz Halle Berry uma informação que já foi também citada de maneira muito interessante no filme Transformers 3, O Lado Oculto da Lua, do diretor Michael Bay, lançado em 2011. Nessa cena do Moonfall, esse cientista da NASA comenta com o astronauta, uma vez que eles já estão todos desesperançosos, achando que realmente o mundo irá ser destruído por essa queda da órbita da Lua, ele revela que em 1969, durante a missão Apollo que pousou na Lua, o silêncio de 2 minutos que ocorreu na transmissão e na comunicação entre os astronautas e a base de Houston não foi acidental, como todos nós que assistimos a isso, que soubemos dessa informação aqui na Terra oficialmente em 69, acreditamos. Segundo esse personagem do filme, Moonfall, essa interrupção de 2 minutos foi intencional porque a base estava se comunicando por uma outra linha secreta entre a base de comando aqui de Houston e os astronautas a respeito de artefatos existentes na Lua. Essa mesma cena também foi tratada dessa maneira no filme Transformers, aparentemente a partir da identificação em 1961 do choque de uma nave extraterrestre no lado oculto da Lua, foi organizada a ida do homem à Lua, a primeira viagem americana para realmente chegar na Lua, a toque de caixa. Em 8 anos eles conseguiram chegar à Lua em 1969, com toda a pressão do governo do presidente Kennedy, chegaram lá, ocorreu toda aquela festa na opinião pública, os americanos estavam vencendo a corrida espacial, tudo aquilo sendo transmitido ao vivo pela televisão e pelo rádio, Houston em festa e o astronauta dando um grande passo para a humanidade no solo lunar. Houston desliga a comunicação externa que estava sendo usada na transmissão ao vivo da chegada na Lua para todo o mundo, mas eles se comunicaram por uma linha paralela. Apollo 11, aqui é Houston, câmbio. Águia, estamos captando interferência de sinal. Para que os astronautas pudessem coordenar a operação de identificar esse artefato. A missão está liberada. Tem 21 minutos. Que no filme, no caso, né, dos Transformers, é uma nave lá do planeta dos Transformers. Mas esse mesmo argumento também foi utilizado no filme Moonfall, quando ele cita para ela que nesse momento eles estavam tentando identificar esses mistérios da Lua. Então isso também faz parte de toda essa teoria alternativa sobre os mistérios da Lua. Então a combinação dessas teorias é complementada pela invocação da teoria da panspermia, que é apresentada numa cena em que uma inteligência artificial conversa com o personagem Brian Harper, que é o astronauta vivido pelo ator Patrick Wilson no filme. Resumidamente, a teoria da panspermia diz respeito a como a vida se desenvolveu aqui no nosso planeta, que foi sustentada inclusive pelo biólogo molecular, biofísico e neurocientista britânico Francis Henry Crick, ou Francis Crick, cientista que inclusive ganhou o prêmio Nobel em 1962, o prêmio Nobel de Medicina, pela sua descoberta da hélice de DNA. Ele foi extremamente decisivo no desenvolvimento dos estudos do nosso DNA. E ele defendia essa teoria da panspermia, na qual blocos de vida, moléculas de DNA, seriam espalhadas pelo universo por civilizações mais inteligentes. E esse material chegaria aqui na nossa Terra por meio do envio dirigido. O livro dele que trata desse assunto chama-se inclusive Panspermia Dirigida.
Então vamos sempre fazendo essas conexões para entendermos que, se olharmos com mente aberta para todas essas teorias, entenderemos que há muito mais informações do que nos é passado pela história oficial. O conhecimento de civilizações antigas, ancestrais, misturado às pesquisas reais de cientistas que pensam além, é o que traz roteiros interessantes como o de Moonfall, a despeito de toda a outra parte de correrias, de impossibilidades que são típicas de filme de ação, e Hollywood precisa desses ganchos para justificar os seus filmes. E você, mente aberta, o que acha de tudo isso? A Lua é simplesmente um astro lindo que ilumina as nossas noites e tem uma influência sobre as marés absolutamente natural e casual, fruto de toda a física interplanetária? Ou você acredita nas lendas do povo Zulu, nos estudos de cientistas como Carl Sagan e Iosif Shklovsky, e nos livros de Don Wilson, na teoria da panspermia, na teoria da esfera de Dyson? Boas reflexões à luz da nossa lua. E até o próximo episódio. Mentes abertas.